estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para conversar e estudar um pouco de história. História e cultura afro-brasileira e indígena. E agora nós vamos entrar um pouco mais no assunto realmente, né, da cultura indígena, fazendo uma contextualização anterior, né, que uma contextualização que vocês vão entendendo à medida que a gente vai desenvolver o assunto, que é importante para a gente compreender a história. Na nossa programação, nós estamos sim em outros tempos e lugares, vendo a sociedade de outros tempos e lugares, conversando sobre outros meios de transporte, de comunicação, outros modos de pensar da época, né? Outras profissões eram necessárias quando, lá nos séculos XV e XVI, onde ocorreram a grandes navegações, a era do descobrimento, né? E estamos fazendo essa abordagem de modo a contextualizar, né, os povos, as nações, enfim, indígenas, então, que habitavam na verdade, não só o Brasil, mas o continente americano como um todo. E depois nós vamos especificar um pouco mais esse assunto, né, trazendo para as terras, para o estado do Paraná. Então vamos lá, acompanhem, prestem atenção. E com o caderno, porque nós temos trechos importantes para fazer anotação, ok? Então, na aula passada, nós vimos que nos séculos XV e XVI, os portugueses e os espanhóis, eles começaram a aventurar-se pelos mares e explorar novas rotas para o comércio das especiarias, né? Porque o caminho que tradicionalmente eles vinham fazendo tinha sido bloqueado. E o Cristóvão Colombo recebeu o título de almirante dos mares da Índia a descobrir. Então, Cristóvão Colombo, navegador experiente, determinado, né, um grande, realmente explorador, genovês, o Cristóvão Colombo, italiano, não é? Partiu, mas com a concessão, o apoio da coroa espanhola a fazer essa exploração de uma nova rota, né? Mas ele queria um novo caminho, né, para chegar à Índia. Então, Colombo partiu com 3 embarcações. E nós temos aqui uma imagem ilustrativa, né? Porque não são essas as embarcações. Ele partiu com a nau Santa Maria, o navio, né, a embarcação onde ele mesmo foi como comandante desta pequena frota, a caravela Pinta e a outra caravela Nina. Então, vimos também que Colombo tinha como destino o que está ali para você observar? Índia, muito bem! Colombo tinha como destino a Índia, mas chegou a outro continente. E, mesmo tendo chegado a outro continente, Colombo não sabia qual era este continente. No ideário, na imaginação de Colombo, ele estava em outra parte do mundo. Ele estava em uma parcela da Ásia, certo? Ele não achava que estava em uma nova terra, em um novo mundo. Ele achava que estava em uma outra parte do mundo, certo? Então, os habitantes nativos foram chamados de índios, fazendo referência à Índia, que era o local ao qual aqueles europeus acreditavam ter chegado. Compreendem? O Colombo e a sua
a frota e as outras que vieram, né, porque aquela frota fez parte da primeira viagem do Colombo, ele fez 4 viagens, e aqui nós vemos uma representação das rotas das 4 viagens de Colombo nesse período de 1492 a 1503, né? Ele fez 4 viagens. Então, vejam, a primeira foi de 1492 a 1493 e ele foi encontrar Guanahani, certo? A segunda viagem foi no mesmo ano, 1493 a 1496, ele foi encontrar as Pequenas Antilhas. Vejam que tem um destaque no ano de 1493, porque ele retornou para a Europa e no mesmo ano que ele retornou, ele já saiu em nova viagem. E no primeiro retorno, né, comunicando, né, os países, Portugal e Espanha, já se reuniram ali e vemos então a data ali de 1494, porque esses países, é claro, já quiseram fazer um acordo sobre as terras que foram, enfim, descobertas, né? Bom, a terceira viagem de Colombo foi em 1498 a 1500 e daí ele explorou a costa da Venezuela. E a quarta viagem de Colombo foi em 1502 a 1504 e ele então foi explorar a costa do Panamá. Vejam também que temos um destaque na data de 1500. Quem sabe por quê? Você sabe dizer por quê? Claro, porque é a data, né, do que temos de marco de descobrimento do nosso país. Bem, vamos adiante. Para dividir as terras, então, que haviam sido descobertas, né, e as que ainda estavam por descobrir, foi feito um acordo, né? Logo que Colombo retornou, né, com sucesso da viagem, sem saber onde tinha chegado, né, com o engano do local, os dois países já quiseram fazer um acordo, Espanha e Portugal, e fizeram um tratado, o Tratado de Tordesilhas. Este tratado foi feito em 1494. Vejam que bonito, está na Biblioteca Nacional de Lisboa, este Tratado de Tordesilhas. Você pode perguntar, por que se chama Tratado de Tordesilhas? Sabe? Porque o tratado foi assinado no município de Tordesilhas, lá na Espanha. O que é claro e óbvio para uma pessoa pode não ser para outra, não é mesmo? Então, é sempre bom que a gente pergunte por quê, né? E que a gente também vá procurando explicar, contar, mesmo que sejam detalhes, né? Porque pode ser que alguém realmente não saiba. Vejam nesse mapa da época do Tratado de Tordesilhas, então como fizeram, né? Vamos destacar ali esta linha marrom da divisão. Então aqui essas terras passariam a ser então de Portugal e as terras de cá passariam a ser da Espanha. Então as terras que já tinham sido descobertas, não é? De um lado seriam de Portugal e de outro lado, mesmo as que ainda estariam por descobrir, seriam de território espanhol. E este tratado, ele é fundamental
para que a gente compreenda o que vem na sequência dos acontecimentos. Este é Vicente Yanes Pinzon. Ele acompanhou o Cristóvão Colombo em viagens, né? Especialmente na primeira viagem de Colombo. O Vicente Pinzon comandou a caravela Nina, né? E aqui a gente vê na imagem uma réplica, claro, da caravela Nina. E sabem que o Vicente Pinzon era de uma família de navegadores e o irmão dele, o Vicente Martim Afonso Pinzon, comandou a caravela Pinta. Então, 2 espanhóis, né, acompanharam Cristóvão Colombo na primeira viagem lá. Vamos concluir as viagens de Colombo e depois retornar a estes 2 irmãos, especialmente ao Vicente Pinzon, que é importante para nós aqui. A terceira viagem de Colombo foi entre 1498 e 1500, data importante para nós. Então, Colombo estava viajando, navegando, explorando outras terras, outros lugares. E a última viagem dele foi entre 1502 e 1504, com várias dificuldades, né? Nada em termos de navegação, nada ocorreu assim tão fácil, né? As condições de saúde no navio, todas as condições eram sim, eram precárias, né, na época. Mas, mesmo assim, todos, né, muito corajosos, realmente exploradores e desbravadores. E Colombo faleceu logo em 1506, com aproximadamente 50 e poucos anos, 55 anos. E este é o túmulo de Colombo na Catedral de Sevilha, na Espanha, e aquelas imagens ali representam os reis, né? Porque realmente ele beneficiou, né, com a descoberta ali, não só a Espanha, mas também o outro país. Bem, antes destas 2 últimas viagens do Colombo, no início de 1500, Vicente Pinzon e o irmão organizaram uma frota com 4 caravelas e partem, então, rumo às novas terras, no início de 1500. Em 20 de janeiro, eles chegam ao Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, por ele chamado de Cabo de Santa Maria de la Consolación. E vamos ver, só para ter uma ideia, essa região do litoral brasileiro, que é o que nos importa aqui. Há controvérsias, porque os estados e as cidades disputam este título, né? Esta pesquisa, né? Qual foi o ponto exato, né, de desembarque, né, do navegador. Mas o que nos importa neste momento é saber que no início do ano de 1500, estes navegadores, especialmente Vicente Pinzon, esteve em terras brasileiras no comecinho deste ano. Mas, sabendo que eles estavam em terras portuguesas, rumaram para o norte. Norte para cima, né? Por que é que eles sabiam que estavam em terras portuguesas? Porque houve o Tratado de Tordesilhas. Bem, rumando para o norte, chegando ao rio Amazonas, as embarcações da frota deles foram agitadas pelas correntes do encontro do rio Amazonas, né, com as águas do Oceano Atlântico.
Imaginem, realmente. Só para a gente ter um esquema, vemos aqui neste mapa, né, que mostra a bacia, toda a bacia de drenagem da Amazônia, com o rio Amazonas em destaque, mas o encontro, né, do rio Amazonas com as águas do oceano realmente agitou as caravelas ali. E foi realmente de impressionar. Então, impressionado, o Pinzon chamou o rio Amazonas de Mar Dulce, ou Mar de Água Doce, né? E continuou em direção ao norte e chegou à foz do rio Oiapoque, que foi chamado durante muito tempo de Rio Vicente Pinzon, em homenagem a ele. Agora, só para a gente ter uma ideia geral da região, né? Ali, vejam nessa imagem, ali onde mais ou menos eles estavam navegando naquela época, certo? Bem, em 1501, vejam o destaque da data, Vicente Pinzon fez sua segunda viagem ao Brasil. Nós já vamos retornar para 1500. E foi nomeado capitão-geral pelo rei da Espanha e governador das terras que havia descoberto, desde a ponta de Mucuripe até o rio Amazonas. E isto já em terras que hoje dizemos brasileiras, né? Só para termos uma ideia da região, observem aqui, né? Temos ali Ponta de Mucuripe, temos o rio Amazonas neste mapa, né? Não necessariamente o que significa, mas só para termos uma ideia geral, né? De onde. E estes registros da presença, da vinda, né? Da viagem, das duas viagens de Vicente Pinzon, estão documentados, né? O mapa de Juan de la Cosa é um mapa de 1500, né? E traz nesta área aqui, circulada em vermelho, né? Detalhes realmente do litoral brasileiro. E há outros registros também detalhados que conferem credibilidade a este momento dos navegadores espanhóis, então, nas terras brasileiras. Então, vejam, Pinzon esteve no Brasil pelo menos 3 meses antes de Pedro Álvares Cabral, ok? Isto é importante. Vocês poderiam anotar no caderno, colocar o nome do nosso componente, história, colocar a data de hoje no caderno e fazer esta anotação, que você vai ter um tempinho rápido para anotar o nome e esta ideia. Pode ser? E nós já vamos dar continuidade.
continuar. Os relatos de bordo que foram preservados da viagem de Vicente Pinzon, e os depoimentos dos tripulantes, né, da viagem também, consta que, num determinado ponto, eles perderam de vista a estrela polar. E isso só acontece quando se cruza a linha do Equador. Então, realmente foi mais um indício, né, que ajuda a comprovar que eles estavam realmente no litoral brasileiro. E desta forma, né, teriam desembarcado no litoral brasileiro, então, porque a linha do Equador passa um pouco ao norte de Belém, no Pará. Bem, e outros textos antigos de historiadores brasileiros também já afirmavam que os navegadores espanhóis, o Pinzon e Diego de Lepe também, outro navegador, chegaram ao Brasil antes de Cabral, ok? Eles só não tomaram posse do local porque estavam pisando em terras portuguesas, demarcadas pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, certo? Então, este é o motivo pelo qual, né, não temos os espanhóis como descobridores. Podemos tê-los como descobridores, mas não como conquistadores, por conta de já ter a divisão das terras pelo tratado. Bem, uma outra questão da tripulação espanhola, né, foi a questão dos indígenas, né? Nada foi simples assim. Aconteceram confrontos, né, com várias mortes, né? Eram estranhos, não é? Tanto para os indígenas, né, para os povos, né, nativos, para os habitantes, né, já da terra. Os europeus eram completamente estranhos, né, e vice-versa. Então, não havia comunicação, né, pela mesma língua, então não foi algo tranquilo. E vejam, Pinzon acabou capturando índios e levando-os para a Espanha como escravos, né? Isto aconteceu não só com este explorador, também na frota, na viagem de Cristóvão Colombo e com outros, né? Bem, apesar de os espanhóis terem chegado antes de Cabral ao Brasil, a importância histórica do descobrimento do país em 22 de abril de 1500 em Porto Seguro, na Bahia, pelos portugueses é indiscutível, certo? É por isso que nós fizemos aquela contextualização, trazendo a história da divisão das terras para que se entendesse. Então, este é um trecho importante para vocês terem também como registro no caderno. E vocês vão ter um tempinho para fazer isto agora. Na sequência, podem deixar um espaço e fazer o registro deste trecho no caderno de vocês, por favor.
Vamos adiante. E os espanhóis encontraram o território, então, mas não puderam tomar posse por causa do Tratado de Tordesilhas. Este outro trecho também precisamos ter registrado, por favor. Então, a chegada dos portugueses não foi simplesmente um descobrimento, mas a conquista das terras que já haviam sido demarcadas 6 anos antes. Então, esta ideia, esta imaginação, né, que nós temos e que precisamos ter bem claro de que as coisas não acontecem de uma vez só, de que elas não começaram a acontecer a partir da vinda de Pedro Álvares Cabral, né? De que já havia aqui, né, povos, né, originários, habitantes, né, em todo o continente americano, né, desde a América do Norte, na América Central e América do Sul, né, mas que a divisão das terras, né, deste tratado é que determinou essa questão. E o Pedro Álvares Cabral, então, foi um navegador, explorador português, né? Fidalgo de origem nobre. Sabem que fidalgo vem de filho de algo, fidalgo, filho de algo, né? Filho de algo, filho de alguém. Filho de alguém quer dizer nobre. É por isso que é desta origem que vem fidalgo, né? Então, realmente de origem nobre. E a frota de Cabral, vamos falar de algumas particularidades, né? Era bem maior, né? Ela tinha 9 naus, 3 caravelas e uma pequena embarcação com mantimentos, quer dizer, só para manter, né, estas outras tripulações também, 9 naus. O Cabral e a sua tripulação, eles enfrentaram tormentas, doenças, nada foi simples, nada, para nenhum deles, né? Dos 1.500 homens, né, que zarparam, vieram lá de Portugal, apenas 500 mais, né, aproximadamente, voltaram inteiros, digamos, né, são e salvos para casa. Então, era realmente uma aventura, né? As caravelas mediam 22 metros de comprimento e transportavam até 80 homens, né? E
As naus podiam chegar já a 35 metros e tinham capacidade para 150 tripulantes, né? Então, Cabral veio com 9 naus que tinham essa capacidade enorme, né? Para todos esses tripulantes. E de acordo, enfim, com o Tratado de Tordesilhas, as terras avistadas por esta frota estavam dentro dos domínios portugueses. Então, Cabral tomou posse das terras em nome do rei de Portugal, né? O primeiro nome dado ao território foi Ilha de Vera Cruz. Os primeiros povos da América já viviam no continente milhares de anos antes da chegada dos exploradores europeus. Enquanto Cristóvão Colombo fazia as suas expedições, Vicente Pinzon fazia também expedições, outro navegador, Américo Vespúcio, também estava na mesma época fazendo expedições, né? E o nome dele deu origem ao nome de todo o continente América, mas aqui na América, desde lá da América do Norte, América Central e América do Sul, já haviam povos que habitavam essas terras. Vejam, Yanomamis na Amazônia venezuelana, né? Então, eram povos, né, que tinham seus nomes, né, suas identidades próprias, né? Eles não eram indígenas, eles não eram índios. Milhões de indígenas, agora, né, depois denominados, né, pelos navegadores, né, viviam no Brasil quando os portugueses chegaram. E considerando as línguas, né, faladas de modo geral, havia o Tupi-Guarani, Ogê ou Tapuia, Aruaque ou Maiapuré e Caraíba ou Caribe. A diversidade dos povos, né, indígenas é realmente imensa, né? Muito mais na época. Vejam aqui Pataxós em uma dança tradicional na praia de Mutari, em Coroa Vermelha, perto da cidade de Porto Seguro, que é lá no sul da Bahia, né? Isto já no ano de 2000, certo? Bem, e agora nós vamos ouvir, que bom ver também, intelectuais indígenas. E eles vão nos ensinar, sim. Nós vamos ver a Márcia Cambeba. Ela é geógrafa e compositora, e ela é do povo Cambeba. Ela vai começar cantando e vai falar sobre a poesia dos povos indígenas. O Tiago, ele é biblioteconomista e poeta do povo Sateré. Vai haver o Daniel Munduruku, filósofo e escritor do povo Munduruku. Edson Caiapó, historiador e escritor do povo Caiapó. Então, nós vamos agora passar a ouvir estes intelectuais indígenas. A pessoa disse: mas os índios não fazem música, eles só dançam, eles só batem o pé. Os índios não fazem música, eu fiquei pensando. Os
Os índios fazem música e são exímios, são grandes compositores, são grandes poetas, porque a poesia acontece todo dia na vivência do pular na água, da tardinha que vai se indo, da canoa que está balançando no banzeiro, do barranco que desce com a batida do solapamento das águas ou das marés. Então tudo isso é poesia para o indígena. De uma forma geral, os povos indígenas eles são frutos da oralidade. Todos os ensinamentos eram passados através de contação de histórias. Quando você entende, compreende e passa a saber a história de quem lhe gerou, você passa a conhecer e a entender sua própria história, o seu modo de vida, de pensar, de sentir. A sociedade brasileira, ela tem pouco conhecimento sobre os nossos povos. Esse é um dado que precisa estar muito claro quando a gente fala em conscientizar a sociedade brasileira sobre os povos indígenas. A literatura ela tem um papel assim, militante, fundamental, importantíssimo no esclarecimento desses equívocos todos. Então, eu costumo dizer que a literatura que nós fazemos, que nós produzimos, uma literatura engajada, porque ela tem um papel fundamental em transformar um pensamento equivocado num pensamento real. Muita coisa do que foi escrita sobre os povos indígenas foi sempre escrita por um olhar de pesquisador, de alguém que vem de fora, de alguém que vai estudar. Hoje, através dos livros, através do advento da literatura indígena, desse movimento que já acontece há aproximadamente uns 30 anos, nasceram os escritores indígenas que estão escrevendo a sua própria história, que estão escrevendo a história do seu povo. A literatura, os livros não é uma tecnologia dos povos indígenas, mas podemos muito bem nos valer dela para que ela seja um instrumento a mais de preservação da memória dos nossos povos. Toda a nossa riqueza material e imaterial, né, que os povos indígenas carregam consigo, isso tem sido muito desprezado, tem sido muito mal compreendido pela sociedade como um todo, porque a sociedade brasileira foi educada a pensar o índio como um ser do passado, como um ser do princípio, da história, e a sociedade brasileira como um todo aceitou meio que pacificamente esse tipo de abordagem e acabou não questionando muito, de modo que os indígenas ficaram escravos desse passado memorial brasileiro, nunca são colocados como seres do presente, ou seres da nossa contemporaneidade. O conhecimento que é chamado de conhecimento científico sempre tratou historicamente os nossos saberes como saberes inferiores. E nesse sentido, a escola e as instituições escolares têm promovido uma coisa que o Boaventura Santos chama de epistemicídio, né? Na verdade é isso, os conhecimentos indígenas estão sendo totalmente exterminados por conta de um outro conhecimento que vem de fora. Os livros de história são extremamente perniciosos para as tradições indígenas, particularmente, porque eles ensinam, né? Quem cria ensina, obviamente, que tudo começou aqui em 1500. E os milhares de anos anteriores a 1500 são totalmente silenciados, apagados, ignorados, e a história não lida com isso. Os portugueses e os europeus admitem que tinham pessoas aqui que eles, inclusive, tiveram muita dificuldade, eles, europeus, dificuldade de nos reconhecer enquanto humanos. E quando nos reconheceram como humanos, eles identificaram todos nós com um único rótulo, são índios. Né? Então, esse nome, esse apelido índio, que os livros didáticos reproduzem, definitivamente não representam a nossa diversidade. À medida que
que o diálogo, o debate não acontece, logicamente que as pessoas ficam ignorantes em relação a essa temática indígena e o resultado disso é que os preconceitos, as discriminações, né, e tudo que foi feito historicamente vai sendo reproduzido. Crianças, os jovens, os adultos continuam, né, achando que o lugar do índio não é na cidade, definitivamente. Índio não pode usar celular, índio não pode usar roupa. Eu acho uma contradição muito grande. Esses preconceitos, eles são reproduzidos e no final das contas a gente chega a uma situação de um país que definitivamente não é o país da democracia racial, é o país do racismo cordial. Nós pisamos na nossa própria história quando a gente se trata com preconceito a história do outro. E quem é esse outro? É o indígena, é o negro, que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Os primeiros a pisar um solo, e os primeiros a fazer música, e os primeiros a tocar instrumentos que a própria natureza não dava. O que dizer das flautas indígenas, construídas de bambu, de madeira? O que dizer dos tambores? O que dizer das maracas? A maraca, que ela é feita de cabaça ou de cuia, dentro dela vai sementes, ou de tento, ou sementes menores, colhidas na própria natureza, e o cabo é feito de madeira. Então, essa referência da cuia, da madeira e das sementes, elas representam, elas têm uma força tamanha que as pessoas não conseguem entender a força de uma maraca. Quando ela é balançada, ela abre um canal que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Ainda hoje repercute aquela lógica assim, tem muita terra para pouco índio, né? Para que índio precisa de terra se índio é preguiçoso e não planta, fica o dia inteiro tomando açaí, namorando e deitado na rede, né? Vamos transformar essas terras em terras produtivas, vamos liberar mais terra para a produção de soja, e aí os indígenas são o tempo todo pressionados nesse sentido. A população definitivamente não ganha porque não tem nem soja nos supermercados brasileiros. Nas grandes cidades até a gente encontra com alguma dificuldade, mas nas cidades pequenas a gente não encontra soja. Viram só quanta coisa especial e quanto nós precisamos aprender? Vamos fazer a correção de atividades da aula anterior. Lembram disso? Em história, nós ficamos de corrigir, de confirmar essas questões que eram bem simples, muito fáceis. Em que século nós estamos? Porque estávamos vendo a questão dos números romanos também, século 21. E em que século você nasceu? Se você nasceu antes de 2001, nasceu no século 20. Século 20 vai de 1901 até o ano 2000. E se você nasceu após o ano, né, depois de 2001, nasceu no século 21 já. Século 21 vai de 2001 até 2100. Muito obrigada pela participação. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, certo? Fiquem bem e até a próxima.